Olá, nós somos a Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia do Piauí, a LAG, e hoje vamos falar sobre a importância de continuar em isolamento. A pandemia não acabou. Embora muitos brasileiros tenham a sensação de segurança por achar que a pandemia da Covid-19 chegou ao fim, em decorrência das medidas de flexibilização em todos os estados, os especialistas indicam que o momento ainda é delicado e é preciso cuidado. Me chamo Carlos Gilvan, sou médico infectologista por formação e residência médica, sou mestre em medicina tropical. Falar desse momento da Covid é falar que a pandemia ainda não acabou. A gente tem os dados oficiais divulgados nacionalmente e localmente de uma tendência de queda de casos, média móvel, tanto de casos quanto de óbitos diminuindo, porém, o que a gente ainda vê na prática é a presença ainda nos consultórios, nos ambulatórios públicos e privados e nas próprias internações de casos de pessoas sintomáticas, bem como até mesmo de pessoas que fazem exames para identificação do vírus, não sorológico, e que ainda apresentam positividade, mesmo sem sintomatologia. Então, a gente sabe que a transmissibilidade ainda está continuando. Então, é importante frisar que o isolamento social são para aquelas pessoas sintomáticas durante aquele período de 10 dias, enquanto existir sintomatologia, e o distanciamento social, onde entram aquelas medidas de se sair de casa apenas para o essencial, tomar os cuidados de higienização das mãos, de frequente uso de máscara, de frequentar, na medida do possível, ambientes bem ventilados, mantendo sempre aquela distância de 2 metros de uma pessoa para outra, Então, a gente vê que esses cuidados ainda precisam ser reforçados. Com relação a número de casos, de reinfecção, infelizmente, para se comprovar uma reinfecção, a gente precisa ter um protocolo definido para comparar aquelas 2 amostras de PCR que deram positivo no intervalo de tempo pelo menos de 90 dias, como concorda aí as primeiras notas oficiais do Ministério da Saúde. A gente tem a dificuldade de obter essas amostras, muitas vezes laboratórios desprezam essas amostras, e a gente precisaria ter essas amostras em condições adequadas para se fazer o sequenciamento genético e fazer a comparação dessas amostras que permitiriam a identificação dessas reinfecções. Agora, casos prováveis de reinfecção obedecendo sintomatologia nesses 2 momentos diferentes e obedecendo a positividade no teste de PCR, é uma realidade, a gente vê que continua aparecendo, principalmente entre profissionais de saúde. Então, infelizmente, a gente não está tendo a oportunidade de confirmar esses casos, mas são casos que permanecem como provável até que se prove o contrário. Então, com relação às consequências dessa pandemia, a gente se espelha no cenário da Europa. A Europa está vivendo o aumento real de casos, então isso deve servir de alerta para nós no Brasil, principalmente onde a gente vive um momento de política, um momento de eleições que, a meu modo de ver, deveria ter sido até postergado para um outro momento, onde essa aglomeração é real, essa aglomeração representa uma preocupação constante. Então, as perspectivas para o futuro são otimistas no que diz respeito aos avanços da ciência, mas a ciência sozinha não faz sua parte. A perspectiva do lado individual, da consciência individual, ainda é um tema preocupante, principalmente considerando esse contexto político de eleições no momento em que a gente vive, e também o contexto de uma reabertura das coisas, onde as pessoas entendem falsamente que está existindo uma liberação para tudo.
O Brasil continua sendo um dos 3 primeiros países no mundo em número de óbitos pela doença, atrás apenas dos Estados Unidos e Índia. É preciso se atentar e ter cautela. O cenário de bares cheios, praias lotadas, pessoas sem máscara e distanciamento social inadequado é perigoso e favorece o aumento nas taxas de transmissão. Assim, o recomendável é que a população respeite a vulnerabilidade do outro, sendo responsável com as medidas preventivas até termos uma vacina ou evidência científica sobre imunidade coletiva. Então, para continuar no combate à Covid-19, use máscara, evite aglomerações, mantenha o distanciamento social, cuide da higiene lavando bem as mãos, evite tocar olhos, boca e nariz e caso apresente algum sintoma característico da Covid-19, procure imediatamente o serviço de saúde. É isso, cuide-se e previna-se. Mais informações, acesse o Instagram da LAG. Tchau!